Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Nós vamos iniciar esse vídeo aqui, mas antes de começar, eu já quero pedir a vocês que compartilhem, né? Deixe o seu like. E é um vídeo sobre a palavra, né? A palavra de Deus, que nos traz uma reflexão, né, do que nós estamos passando hoje. Que a palavra ela tem deixado de ser pregada da maneira que ela é e tem que ser pregada, né? Nós temos observado, não é só eu, tem muita gente, mas eu quero deixar bem claro, irmãos, que aqui não é um vídeo de condenar ninguém, de julgar ninguém, até porque a gente é crente, né? Graças a Deus, e a gente não pode viver dessa forma, ter o nosso olho como um olho de juiz, até porque nós sabemos muito bem quem é juiz, né? E nem de advogado, porque nós sabemos também quem é o nosso advogado, né? Que é Jesus Cristo, e o nosso juiz é Deus. E nós não queremos estar na presença do Senhor para ser julgado, né? Porque quando nós chegarmos na presença do Senhor, já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ali nós teremos parte com Deus, né? É o que diz a Bíblia. Teremos morada com o Senhor, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a palavra nós vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 3, e o primeiro versículo em diante. Então, nós vamos ler e na sequência nós vamos, né, trazer algumas concordâncias bíblicas para que nós venhamos ter entendimento daquilo que Deus quer nos falar através deste vídeo, tá bom? Colossenses capítulo 3 e verso 1 em diante vai dizer: a exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, não há incircuncisão e nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Nós paramos aqui no versículo 13, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nos deu
aqui esta palavra. Irmãos, o que me chamou a atenção desta palavra aqui é que a exortação à santidade e ao amor fraternal, que o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta aqui, né, aos Colossenses, e aqui ele deixa bem claro lá no versículo 13, que é o último onde a gente leu, né, suportando-vos uns aos outros. O que tem chamado a atenção hoje sobre o Evangelho, né, nós vemos que o que tem acontecido é a não suportar um ao outro, né? Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro que para ter santidade diante de Deus é preciso nós suportar muitas coisas. A Bíblia vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livra de todo, né? Também fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não tem nenhuma tentação sobre nós se não for humana, né? Mas Deus, com a sua misericórdia, ele, no meio da tribulação, ele nos dá o escape. Então, toda tentação que vem, ela é humana. E nós vemos como exemplo os homens de Deus, homens da Bíblia, desde o princípio da palavra, que vem aí os homens de Deus suportando coisas que hoje, por muito pouco, nós não estamos suportando. Eu digo nós porque se eu falar que o irmão não está suportando, eu estou excluindo ele da igreja, excluindo ele da irmandade em Cristo Jesus. Assim como Daniel, ele orava e se apresentava a Deus pelo pecado de Israel. Irmãos, isso é muito sério, né? Hoje nós estamos vendo os grandes pregadores, não vou citar o nome de ninguém aqui, porque não esse vídeo não é para falar nome de ninguém, mas sim para trazer uma exortação ao arrependimento. Exortação ao arrependimento. Ah, vem cá, irmão. Você, um irmão que, né, só congrega, eu congrego, graças a Deus, na Assembleia de Deus, né? E sou aqui do campo de Luzilândia, no estado do Piauí. Quem me conhece sabe quem eu sou realmente, né? Sabe que o que falo é verdade, da parte de Deus, em nome de Jesus. Então, assim, os grandes pregadores, a quem eu admiro muito, gosto de ouvir muitas pregações desses homens, né, eles estão deixando a desejar em termos da palavra de Deus. Jesus disse: eu aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, quando Jesus falou aquilo ali, ele sabia que o homem ele é brabo, né? A palavra diz que o homem ele é mau dentro da sua meninice, está lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, Jesus, sabendo disso, ele disse: aprende de mim que sou manso e humilde. A mansidão e a humildade, ela tem que andar junto. E os grandes homens de Deus estão brigando. A igreja, em termos geral, eu posso falar isso, que em termos geral a igreja está sendo espatifada, e não é por causa do ímpio, não é por causa daquele povo que não quer saber da Bíblia, não quer saber da palavra de Deus, não é por causa daquele povo que fica queimando a Bíblia, rasgando a Bíblia, não é por causa dele, não. É por causa de nós mesmos. A igreja está sendo espatifada por causa das nossas atitudes. Onde já se viu grandes homens de Deus fazer live para brigarem, discutir. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se Jesus volta e vocês estão discutindo, não tem lugar para nenhum ali, porque naquele momento o seu coração está cheio de ira. Não deu tempo de você pedir perdão ao seu irmão. Não deu tempo de você pedir perdão à sua irmã. Aí não venha me dizer que isso é só discussão, mas aquilo não é agradável aos olhos do Senhor, porque não é agradável aos olhos humanos. Então isso já não agrada a Deus. Também por causa dessa parte aí, porque os homens estão literalmente brigando nas lives, brigando na internet, falando uns dos outros. Por que eu trouxe aqui essa palavra de Colossenses 3? Porque Paulo ele lidou muito com essas situações. E aí por isso que ele falou aqui, né, que o homem ele já está morto para o mundo.
Se o homem está morto para o mundo, então, se vai viver a vida com Cristo Jesus, eu tenho que suportar o outro irmão, eu sabendo que ele não é igual a mim, e sabendo que ele nunca vai se igualar a mim, nem eu vou me igualar a ele, mas eu tenho que suportar. Ele também aceitou a Cristo, ele também declarou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, é o único Senhor da vida dele. Então eu tenho que suportar esta atitude do irmão, né? Lá em Colossenses, capítulo 1 aqui, deixa eu me ver, para nós não sair da palavra, capítulo 1 e verso 15 ao 18, vai dizer assim, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 15 ao 18, diz, verdade é, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Isso aqui é Paulo falando, né? E ele diz assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto ele diz, me alegro, me regozijo, né? E mais uma vez ele diz, me regozijo nestas coisas. Porque Paulo, ele podia muito bem brigar com aquelas pessoas. Paulo, ele foi eleito ali, né, por Jesus Cristo, foi quem converteu ele, né? A gente sabe pela palavra, e ele se alegra nessa parte aqui. Então ele podia muito bem brigar com essas pessoas, porque eles estavam fazendo como que diz assim, eu vou chamar a atenção dele aqui, que eu quero ver se ele é crente mesmo. E aí alguém chegava para eles, Paulo, tem alguém aí que está pregando igual tu, falando por inveja, outros falam zombando de ti, pregando aí o mesmo Cristo, mas a gente sabe que é zombando. Então, é assim, é como se Paulo dissesse aqui para nós hoje, rapaz, não se importe com isso não. Vamos viver a palavra, deixa que Jesus seja anunciado, o importante é isso. Que aí a gente sabe que Jesus sendo anunciado pelo amor da palavra ali, pelo convencimento do Espírito Santo, alguém vai se converter. E alguém se convertendo, ouvindo aquela palavra, ele vai saber, ele vai conhecer a verdade, que é onde está escrito em João 8,32. Ele vai começar a se interessar por aquela palavra e aí vai se libertar, ele vai conhecer a verdade de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então, assim, quando Paulo fala isso aqui, é alguém chegar para ele, olha, gente, o que nós estamos vendo hoje é isso, irmão. Eu assisto a internet aí, as redes sociais, e vejo os irmãos brigando. Eu poderia muito bem fazer uma live aqui, um vídeo, e sair aí esculhambando todo mundo, dizendo que você está pregando errado, dizendo que você está distorcendo a palavra. Mas quem sou eu para falar isso de você? Né? Eu sei que você prega da sua maneira, com o conhecimento que Deus lhe deu. Mas também você não tem o direito de ir lá e criticar o irmão a ponto de fazer com que ele se sinta ofendido. Mas quem é o Cristo que eu estou pregando? Quem é o Cristo que você está pregando? Se não é o mesmo. É apenas gesto diferente que a gente usa, que eu uso, porque, eu falo sério para você. Não tenho nem um pouco de teologia, muitos vão saber, ao assistir esse vídeo, já vai saber que não tenho essa sabedoria por leitura, essas coisas. Mas eu leio a palavra e a palavra aqui é que nos traz entendimento. Né? Aí os homens hoje estudam grandes livros de teologia, esquece de estudar somente a Bíblia, eu não estou dizendo que é errado você estudar também, né? Quero que você entenda isso, mas você passa a estudar só a teologia, só livro de homens, e passa a aprender a condenar os outros, a julgar os outros, a amaldiçoar as pessoas. Pare com isso, irmãos. Essa atitude te tira do céu. Quando Jesus voltar, você não tem lugar no céu. Porque a palavra é que dá salvação.
não é o meu insulto, não é as minhas críticas negativas que vai me dar salvação, né? A salvação já é pela graça, né? E pela fé. Então, o que nós vemos aqui é que Paulo, ele vendo essas coisas, ele disse: irmãos, vamos suportar uns aos outros, porque todo mundo, não existe a igualdade no ser humano. Agora, quando a Bíblia fala do corpo, que é a igreja, é certo que uns vivem doente e os outros sentindo a dor, e outros vivem bem. Quando eu digo que a igreja está espalhada, isso não quer dizer, irmãos, que não tem o povo de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, buscando. Tem sim, porque se o corpo ele adoece um membro, aquele que está perto daquele membro também vai sentir a infecção. Estou falando aqui de um modo de matéria, né? De matéria. Então, assim, se o corpo adoece um membro, pertinho dele, a carne ali, a pele, o osso vai sentir a infecção e posteriormente a dor. Mas aquele membro que está lá mais afastado, ele vai lutar para que o outro esteja bem amanhã. É isso que nós devemos fazer, é trabalhar dessa forma na igreja. Mas está acontecendo é que quando eu vejo o irmão caído, doente, eu procuro cortar, né? Tirar, decepar o pedaço, arranca, porque senão vai fazer mal todo o corpo. E quando não é assim, existe muitos remédios. Qual é o remédio dentro da igreja, se não é oração, se não é nós orar, pedir a Deus a misericórdia? É tudo isso, irmãos. Quando nós, eu queria falar muito, mas a gente não vai estender esse vídeo, senão fica longo demais, né? Mas nós vemos um exemplo muito grande lá no Velho Testamento, que é a lepra de Miriam. Miriam falou mal do seu irmão, que era Moisés, e no mesmo instante, irmãos, Deus se irou contra Miriam. E aí o que acontece é que ele desceu sobre ela a doença, a lepra, a maldição ali. E Moisés, né, sentiu aquilo ali, correu, orou a Deus, e Deus ainda mandou ela ficar 7 dias resguardada. Ou seja, nós temos que entender a palavra de Deus, entender e guardar, porque se nós não guardar, nós vamos esquecer dessas partes importantes do qual fala conosco e diz o que nós devemos fazer e não fazer. Nós vamos esquecer e começa a ler só versículo que fala do outro, só versículo que vai condenar aquele seu irmão que está doente, fraco espiritualmente falando. Então, assim, nós vamos achar um versículo que fala dele. E vamos, pode ter certeza, a palavra existe aqui. Só porque antes existe aquele versículo que lhe manda cuidar de si mesmo. Cuida de si mesmo, é bom que ande de dois, né? Então nós temos aqui grandes exemplos. Eu vou citando só a lepra de Miriam, que está lá em Números capítulo 12, verso de 1 a 10, né? Pedro negou Jesus, irmãos. O que Jesus fez quando ressuscitou, se não foi buscar Pedro? Será que eu ia atrás de Pedro, vendo Pedro negar Jesus? Todos nós negamos a Jesus, é por isso que ele veio e morreu naquela cruz, porque nós já tínhamos negado o Senhor, desde o princípio. Nós negamos o ensinamento de Deus, nós negamos a palavra dele, nós negamos a própria santidade a Deus. Quando nós vivíamos no jardim do Éden ali, tudo sobre nós, não precisava nós ter trabalho de nada, mas nós negamos isso, nós procuramos viver essas coisas por conta própria. Então, quando Jesus veio e Pedro negou Jesus ali, ele só estava lembrando nós, estou morrendo aqui por sua causa, por causa do teu pecado, para te dar salvação, porque tu me negaste desde o princípio. É isso que aconteceu ali. Mas Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia, já buscou todos os discípulos, todos tinham se dispersado, tinham ido embora, tinham negado a Jesus de certa forma, né? Jacó perdoou Rúben. Rúben era filho de Jacó. Olha o que Rubem fez. Isso é um negócio muito sério, irmãos. E nós
tem que ter muito cuidado ao ler a Bíblia. Se um dia eu estudar teologia, eu peço a Deus para não deixar eu esquecer a Bíblia por inteiro, para que isso não venha me tirar, né, da presença de Deus, para que isso não venha me fazer correr o risco de perder a minha salvação. Peço a Deus todo o tempo sua misericórdia para comigo e minha casa, minha família, para que isso não venha nós perder a salvação. Por quê? Porque nós estamos vivendo sem suportar ao outro irmão. Sem suportar ao outro irmão. E isso não é bom, isso não agrada a Deus. Nós vemos aqui que foi lido a palavra em Colossenses capítulo 3, né, a exortação à santidade e ao amor fraternal, onde Paulo ele vem nos mandando, nos lembrando, aqui ele está nos lembrando, né, ó, mortificai, pois, os vossos membros, irmãos, olha, se nós viver em santidade, nós vamos suportar cada coisa que os outros olham e dizem, esse aí não está sentindo nada, porque se fosse eu, não aguentava isso aí. Isso é santidade, irmãos, isso é a presença de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Onde você está vendo bom ânimo em ninguém? O irmão, o pregador, o grande pregador, vai lá e faz a live dele, esculhambando com o outro. Outro homem de Deus vai lá e faz a live, doído porque o outro fala. Não, irmão, suportai-vos uns aos outros. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é viver alegre, irmão. Se eu falar de vocês, você falar de mim, vamos viver alegre. Se perdoando um ao outro. Jesus disse, 70 vezes 7, irmão, nós estamos pecando cada dia um contra o outro. Isso aqui não tem nada a ver com as coisas do mundo lá fora, não. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é nós crente. É a igreja que tem que avivar, tem que se levantar, porque da forma que está acontecendo, Deus abandonou a igreja. E isso é uma coisa séria, Deus abandonou a igreja. Por quê? Isso eu posso dizer baseado nas escrituras bíblicas. Ora, mas se você for ver quando Israel pecou contra Deus, ele abandonou, ele levantou nações inimigas para julgar Israel. Mas ele não abandonou seus profetas. Então, essa é a diferença. Por isso que eu sempre vou falar. Existem homens e mulheres de Deus buscando ao Senhor. Se não era a misericórdia de Deus, nós era consumido, irmãos. Então, vamos ficar com essa palavra. Nós vamos depois fazer vídeo sobre homens batendo na igreja, né? O próximo vídeo vai ser homens batendo na igreja. É uma coisa que você não tem direito também. Eu não tenho direito de chegar e bater na igreja, porque quem escolheu você foi Deus, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo que nós vamos fazer. Irmãos, dê o seu like, compartilhe, ajude aí o canal, se inscreva, ative as notificações, né? Que essa palavra ela possa chegar a muita gente, porque é o que nós esperamos aqui. Não é simplesmente para estar à frente da tela, não é para estar no YouTube, mas sim, irmãos, para trazer uma palavra que possa nos exortar e nos dar assim, uma lembrança de arrependimento pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas transgressões contra Deus. Aquilo que nós não estamos suportando o irmão, e na hora que não estamos suportando, nós já explode, já vai à tona aquilo que a gente está pensando, né? E não é assim que nós devemos fazer. Vamos estar orando, pedindo a Deus que nos perdoe e que nos dê um avivamento, assim como a palavra tem prometido. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe esta nação maravilhosa, Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.